quando Deus andou sobre a terra. De Rick Joyner. Capítulo 4. Parte 2. Simão e André assistiram ao encontro entre Jesus, Zebedeu e seus filhos com grande interesse. André ficou feliz por seu amigo João, mas Simão já começava a se sentir um pouco possessivo com Jesus. Mesmo assim, Simão ficou surpreso com o que viu. Ele teve que lutar contra suas próprias emoções o máximo que pôde para não chorar. Ele nunca havia visto Zebedeu assim antes, mas sentiu um amor por ele como se fosse seu próprio pai. Simão ficou pesaroso por seus filhos terem precisado deixá-lo tão rapidamente. Por quase 1 hora, os homens seguiram em um estranho silêncio. Finalmente Simão falou: Mestre, para onde vamos? Nós estamos indo para a casa de Israel, respondeu Jesus. Começaremos na Galileia e depois passaremos de um lugar para outro à medida que o Pai nos conduzir. Temos que visitar toda a casa de Israel. Mas o que vamos fazer? André se aventurou. Faremos mais do que vocês podem entender agora, mesmo se eu lhes explicasse. Mesmo assim, sempre me perguntem o que seus corações desejam saber. Quero que vocês entendam tudo, mas algumas coisas vocês não entenderão até que as experimentem. Isso encorajou Simão e os demais. Logo estavam fazendo perguntas a ele de uma só vez. Jesus parou, levantou a mão pedindo silêncio e depois começou a explicar-lhes algo que não haviam perguntado, mas que os tranquilizaria. Meu maior objetivo é que vocês entendam como eu faço as obras que faço. Portanto, eu vou fazer e depois ensinar. Vocês não devem ficar satisfeitos apenas em ver minhas obras, mas são chamados a entendê-las e depois fazê-las por si mesmos. Por este motivo, suas perguntas sempre serão bem-vindas. Depois de crescerem em fé para fazer minhas obras, vocês devem ensinar outros a fazerem o mesmo. Mestre, do que você está falando? Vamos batizar como João? Ou você fará outras coisas? João perguntou. Sim, às vezes batizaremos, mas estou falando de outras obras. Amanhã vocês começarão a vê-las e entendê-las. O romper do silêncio após o grupo tanto ter andado quieto foi um alívio. Rapidamente, houve um entusiasmo. Os sentimentos desconfortáveis foram substituídos por uma alegria profunda, ainda que sóbria. À medida que a alegria permeava o grupo, a proteção de Simão em relação a Jesus foi substituída pela gratidão por outros também terem se juntado a eles. Ele então se aproximou dos filhos de Zebedeu para conversarem. Após certo tempo, Jesus pediu que Tiago andasse ao seu lado. A vergonha que você sentiu antes quando me viu pela primeira vez foi a mesma que Adão sentiu e o levou a se esconder de Deus após o pecado. Todos os homens ainda se escondem dele. Essa vergonha mantém a humanidade em cativeiro e alienada de Deus. Por causa disso, não querem ver ou ouvir a Deus, embora Ele os tenha criado para estarem perto dele. Meu Pai deseja estar perto dos homens, e apesar de resistirem, todos eles desejam, no mais profundo de seus corações, estar perto dele. É por isso que estou aqui, e é por isso que você está comigo, para ajudar a reconciliar os homens com o seu Deus. Tiago não respondeu, mas imediatamente entendeu o que Jesus estava falando. Depois de alguns momentos, ele continuou. Há muitas maneiras pelas quais os homens se escondem de Deus por causa de sua vergonha. Muitos em Israel se escondem dele, inclusive tentando servi-lo zelosamente, realizando sacrifícios e se dedicando à atividade religiosa.
Mas eles não o adoram com toda essa atividade, e sim adoram suas próprias obras. Por isso eles confiam mais em suas próprias obras do que nele. Todos os que realmente desejam servir a Deus devem fazer o que você fez. Devem escolher não se esconder, mas sim sair à luz da presença do meu Pai. Você é chamado para ser um dos meus evangelistas, e este é o seu trabalho: ajudar os homens a saírem de seus esconderijos para permanecerem na presença de Deus. Senhor, voltar-me para você ao invés de me afastar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu realmente nem sei como consegui fazer isto. Você recebeu ajuda, respondeu Jesus. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o ajude. Nenhum tipo de persuasão humana pode libertar um homem da grande escravidão que a vergonha gera em seu coração. É por isso que você deve conhecer o Santo Espírito, que meu Pai enviará para testificar sobre mim a todos os que Ele está chamando de volta para si mesmo. Não foram apenas minhas palavras que convenceram você, mas um entendimento que veio ao seu coração de que eu sou verdadeiro. É o Espírito Santo que torna as minhas palavras vivas e como espadas afiadas que dilaceram os jugos no coração dos homens. Como meu evangelista, você terá o mesmo poder em suas palavras, que testificarão a meu respeito. Senhor, respondeu Tiago, se eu não tivesse tido esta experiência, sei que não conseguiria entender o que você está falando. Mas por causa do que acabei de experimentar, eu entendo. Mas nunca sequer imaginei algo assim antes. E ninguém mais imaginou, respondeu Jesus. É por isso que preciso fazer e depois ensinar. Eu não vim trabalhar da mesma maneira que qualquer homem que já trabalhou antes. Minhas obras são do alto, e os homens da terra não conseguem entendê-las até que sejam ajudados pelo Espírito Santo. Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. Ele não pensa como homens, mas os religiosos acreditam que ele pensa exatamente igual a eles. Portanto, os homens religiosos são os mais difíceis para o Espírito Santo ajudar. Foi muito mais fácil para você entender e vir a mim justamente por não ser alguém religioso. Tiago ficou realmente surpreso com esta afirmação. Eu sempre pensei que os homens religiosos eram os mais próximos de Deus. Não, e na verdade você não pensava assim. No fundo do seu coração, você sabia que este não era o caminho para Deus. No fundo do seu coração, você sabia que o Senhor não estava preocupado com rituais e sacrifícios. Em seu coração, você sentia que Deus devia estar acima de tudo isso, e você estava certo. Senhor, então por que tantos de nossos santos homens são tão zelosos por estes rituais? Tiago perguntou, ainda preocupado com a possibilidade de esses homens não estarem servindo a Deus, apesar de dedicarem suas vidas a isso. Um ato de bondade significa mais para Deus do que uma vida inteira de rituais, que até podem ser válidos se usados para estimular os homens a amar, mas são inimigos da verdade quando usados para substituir o amor. Respondeu Jesus, virando-se e dizendo alto o suficiente para que todos ouvissem. Os rituais talvez sejam uma das capas mais grossas que os homens usarão para tentar se esconder de Deus. Eu vim tirar esta capa dos homens, para que parem de se esconder, andem na verdade e andem com o Senhor novamente, como era Adão antes da queda.
Vocês estão comigo agora porque tomaram a decisão de não se esconderem de Deus ou de si mesmos. Vocês fizeram isso porque o Espírito Santo lhes deu paz em seus corações e o conhecimento de que eu sou verdadeiro. O Espírito Santo é o ajudador. Ele não força os homens e só pode ajudá-los quando escolhem parar de se esconder de sua luz. Ele se move sobre eles para atraí-los ao Pai, mas ele não pressiona, e vocês também não podem tentar forçar os homens. Essa não é a nossa maneira de fazer as coisas, não é o caminho da vida. Jesus, que andava à frente com Tiago, parou, encarou seus novos discípulos e continuou. Os religiosos são os mais resistentes à ajuda do Espírito Santo. Isso ocorre porque eles construíram suas vidas confiando em sua própria justiça, a qual eles usam para encobrir sua vergonha pela iniquidade de seus corações. Para um homem se libertar, ele deve permitir que a vergonha seja exposta, reconhecê-la e estar disposto a vir à luz. A vergonha é o egocentrismo no lugar do teocentrismo. É por esta razão que os publicanos e prostitutas buscarão a Deus antes daqueles que se consideram justos. Tiago ficou ainda mais surpreso com essa afirmação. Você quer dizer que publicanos e prostitutas podem vir a Deus? Sim, respondeu Jesus. Todos eles são amados pelo Pai. Ele ama todos os homens, até os fariseus, embora sejam muito mais difíceis de se alcançar. Por favor, perdoe-me se estou sendo pedante, mas você quase faz parecer que os publicanos e pecadores estão mais próximos de Deus e os religiosos mais distantes. Entendo o que você diz sobre os rituais serem utilizados de forma incorreta, mas é difícil acreditar que aqueles que se entregam a uma vida de pecado possam vir a Deus mais facilmente. Tiago quase sussurrou, querendo que mais ninguém ouvisse. É difícil dizer isto, mas é verdade, respondeu Jesus. Muitos dos piores pecadores virão a mim antes daqueles que aparentam piedade e dignidade. O orgulho fez o diabo cair e causou a queda de quase toda a humanidade desde então. Orgulho é pensar que você não precisa de Deus. Orgulho é pensar que você pode ser justo ou aceitável por seu próprio mérito. Foi a justiça própria que fez Satanás cair. Ele é um dos seres mais religiosos da criação. É por isso que ele geralmente aparece como um anjo de luz. Aqueles que o seguem mais de perto tentam imitá-lo e normalmente são enganados ao pensar que tem mais luz do que qualquer outra pessoa. Somente os humildes reconhecerão sua vergonha ao invés de tentarem encobri-la. Somente os humildes reconhecerão que estão nas trevas e precisam da luz. Por isso Isaías disse: Quem é cego senão o meu servo e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foram apanhados em cavernas e escondidos em prisões. Eles se tornaram presa sem ninguém para resgatá-los. Eles se tornaram despojo, sem que ninguém reclamasse. Devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Isaías 42, 19 e 23.
Essa passagem, considerada um enigma incompreensível para a maioria dos estudiosos da época, agora era facilmente compreendida pelos discípulos. Parecia até óbvia para eles, e a alegria com esta revelação foi grande. Nenhum mestre era capaz de dar vida às Escrituras daquela forma. Jesus continuou: Satanás caiu porque permitiu que o orgulho entrasse em seu coração. Portanto, Deus somente dará a sua graça aos humildes. A lei era notável e gloriosa, mas só poderia ajudar aqueles que se humilhassem diante dela. Quando os homens veem a lei e se exaltam com ela, usando-a para se declararem justos e capazes de guardá-la, caem sob a maior forma de orgulho e a usam para um mal ainda maior. Eles a usam para saquear seus irmãos, como disse Isaías. Mas os humildes encaram a lei que revela a justiça de Deus e reconhecem que está além deles. Estes são os que veem a Deus, aqueles que sabem que precisam de sua ajuda e de sua redenção. O grupo caminhou por mais alguns minutos. Tiago pensava profundamente, pois era tudo muito novo para ele, que tanto havia respeitado aqueles que Jesus mencionou como, provavelmente, os mais distantes de Deus. Por outro lado, havia quase que nada respeitado aqueles que agora entendia serem os mais próximos. Como se conhecesse seus pensamentos, Jesus olhou diretamente para Tiago enquanto continuava. Não é correto pensar que os caminhos dos publicanos e demais pecadores estão mais próximos de Deus. Eles de fato estão longe dele quando cometem seus pecados. No entanto, eles virão mais facilmente a Deus porque sabem que estão nas trevas e se humilharão mais rapidamente por reconhecerem sua necessidade de ajuda. Já os hipócritas se ofenderão mesmo com a sugestão de que precisam de ajuda. Porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha, o homem deve escolher aceitar a sua ajuda. Ele o ajudará apenas na medida em que o homem reconhecer o quanto precisa ser ajudado. Quando Lúcifer começou a pensar que a luz e o poder que tinha vinham de si mesmo, ele se afastou de Deus para servir a si mesmo. Os homens que seguem seus caminhos sentem o mesmo. Esse é o princípio de toda transgressão. O primeiro ato de iniquidade que afasta o homem de Deus é também a área mais difícil de se libertar em um homem. Para ajudar a humanidade, o Espírito Santo lhes revelará sua vergonha, iluminando seus pecados. É neste ponto que as pessoas devem optar entre receber a ajuda de Deus, como você recebeu, ou se esconder ainda mais da sua presença. Aqueles que melhor se esconderem, seja por se cobrirem com o pecado ou com a lei, militarão contra a luz com maior ferocidade, pensando que a luz que os confronta são trevas. Se eles ouvissem seus corações, saberiam a verdade. Mas quem segue este caminho já deixou de ouvir seu coração há muito tempo. Mais cedo, você compreendeu seu pecado, como tentou viver de acordo com as regras e como não fez isso por Deus, mas por si mesmo. Você enfrentou esse pecado e decidiu se arrepender, voltar-se para mim e me seguir. Esta foi a escolha mais importante que você já fez ou fará. Mesmo assim, existem outras áreas de sua vida que ainda estão escondidas de Deus, que serão expostas à medida que caminharmos juntos. E você terá que fazer sempre a mesma escolha. Quando você discernir a escuridão em seu próprio coração, não tente escondê-la. Se você não se esconder,
sempre será liberto. Sua vida será então preenchida com mais liberdade e alegria. Não fuja de mim, mas para mim. Nunca ficarei surpreso ou chocado com o que estiver em seus corações, porque já terei visto. Nunca os condenarei. Eu vim para libertá-los. Quando vocês forem libertos, deverão libertar outras pessoas com a mesma liberdade que receberam. Nunca se orgulhem de sua liberdade ou menosprezem aqueles que ainda não são livres, mesmo os hipócritas. O Pai ama a todos, mesmo aqueles que lhe resistem. Seu principal trabalho a partir deste dia é amar. Vocês precisam amar a Deus acima de tudo e amar as pessoas após terem reaprendido a amar a si mesmos. Amar a si mesmo não é sobre egocentrismo, e sim sobre a alegria de ser filho de Deus. Todos os discípulos agora sentiam essa alegria. Eles também entenderam como, ao mesmo tempo, sentiam-se terrivelmente indignos de andar com ele e aprendiam dele pessoalmente. Às vezes, eles queriam correr e às vezes sabiam que suportariam a revelação de qualquer pecado ou vergonha para ficarem perto dele. Era um sentimento com que eles precisavam se acostumar, pois camada após camada da dureza de seus corações era arrancada. Depois de um tempo, Jesus continuou: O que lhes digo agora ficará cada vez mais claro à medida que caminhamos juntos. Este é o fundamento do meu propósito e do propósito de vocês. Tenham sempre em mente que, quando meu Pai viu o pecado deste mundo, ele não o condenou, pois já estava condenado. Ele me enviou para salvar o mundo. Estou aqui para proclamar liberdade aos cativos e ser luz para aqueles que se esconderam nas trevas. Receberei todos que saírem das trevas para a minha luz. Sempre será doloroso quando as trevas que vocês se escondiam forem afastadas pela luz. Mesmo assim, este é o caminho da liberdade. Depois que alguém é liberto, a dor terá valido a pena. Vocês estão comigo para ajudarem as pessoas a pararem de se esconder e removerem aquilo com que elas tentam se cobrir, para que possam ficar diante de mim sem impedimentos. Então, eu cobrirei a sua nudez com luz. Quando vocês se sentirem expostos, não se escondam, mas venham a mim. Quanto mais vocês aprenderem que podem confiar em mim, mais estarão dispostos a se exporem à minha luz. Confiança não se impõe. Portanto, devemos permitir que os homens andem pela fé, não pela força. A verdadeira fé começa quando alguém sai do seu esconderijo para ser exposto à luz. A verdadeira fé é estar disposto a ficar nu, exposto e vulnerável, sabendo que não vim para machucar, mas para ajudar. A fé em minhas intenções e em meu poder de ajudar é a força mais poderosa da criação. Vocês aprenderão isso. Essa fé é mais poderosa que o orgulho de homens ou demônios e destrói as fortalezas que oprimem a humanidade. Você, Tiago, e este pequeno grupo são o começo de uma grande marcha da verdade. Será uma longa marcha, mas os homens passarão a acreditar em mim. Conforme acreditarem e não mais se esconderem, o poder da luz crescerá neles. A libertação desse poder irá permitir que muitos outros saibam que também podem confiar em mim, e então sairão de seus esconderijos. Este poder aumentará naqueles que vierem a mim.
até que um dia estejam habituados a fazer façanhas maiores do que jamais foram feitas sobre a terra. Mestre, você quer dizer milagres maiores? Deixou escapar Simão, que tentava entender cada palavra da conversa entre Tiago e Jesus. Sim, quero dizer milagres maiores. Os maiores milagres que Deus realizou na terra exigiram nem sequer a elevação do seu dedo mínimo. Assim como ele separou os mares, um dia dividirá as montanhas através das orações de fé que virão dos filhos, que como crianças confiam nele. Continua.